paz, meus queridos, bom dia! Hoje eu quero começar o nosso dia meditando numa palavra muito importante. Guarde bem essa palavra, que está em Marcos, no capítulo 11, no versículo 25 e 26. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Perdoai, para que assim o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Leia várias vezes, guarde, medite nesta palavra. Nós fomos perdoados, eu e você, por Jesus, através da obra lá na cruz. Por isso, também temos que perdoar aquele que nos feriu. Temos que liberar perdão, porque o Espírito Santo, Ele mesmo, é quem nos capacita quando nós deixamos que Ele transforme os nossos corações. Queridos, se você permitir, Deus vai falar com você lá no fundo da tua alma, meu amado, e um novo capítulo da sua história começará a ser escrito a partir de agora. Coloca para fora toda a mágoa, toda a tristeza por alguém que te machucou, alguém que te feriu. Libera perdão. É momento de começar uma nova história. É momento de esquecer essa história de dor, de sofrimento. É hora de começar algo novo, maravilhoso com o Senhor. Então, respira fundo, lá fundo, e abre espaço para o Senhor agir. Falar sobre perdão, meus queridos, é sempre como lidar com um tema muito delicado que mexe com muitas questões dolorosas, dores, feridas, mágoas, lágrimas, sofrimento, traições. Além disso, humanamente falando, nós sempre teremos motivos para não perdoar aqueles que nos ferem. E muitas vezes eu e você ou outros que você conhece se justificam dizendo: eu fui a parte injustiçada, eu fui prejudicado, eu tenho razão para não perdoar, você não sabe o que essa pessoa fez comigo. Essas são algumas desculpas que usamos para não tomar a decisão de perdoar. Porém, aos olhos de Deus, independente da situação, independente do drama que você viveu, a direção dele é sempre a mesma. Perdoe. Perdoe. Porque o perdão é uma graça que Deus nos dá para prosseguirmos um caminho após nós termos passado por um sofrimento, por um ferimento muito profundo. O perdão age como uma cauterização, curando de dentro para fora. Sim, a cicatriz permanece, pois as lembranças são garantia de que nós temos uma história. Mas esse perdão nos dá perspectivas de um amanhã melhor. E a falta de perdão adoece, deixa marcas profundas, nos leva a sentimentos destrutivos até a depressão. Porque a falta de perdão, ela pode virar uma doença real e levar à morte. Se não for a morte física, mas a morte espiritual, psíquica, a morte moral, a morte emocional. Nossas emoções vão sendo destruídas pouco a pouco. A falta de perdão mata sonhos, projetos, perspectivas. Além disso, mas muitas são as doenças psicossomáticas causadas pela falta de perdão, comprovados pelos médicos, meus queridos. Depressão, ansiedade, pânico, câncer e tantas doenças cardíacas estão diretamente relacionadas à falta de perdão. E Jesus nos deixou um antídoto.
Em Efésios 4 nos diz: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Ou seja, não deixe passar um dia sem perdoar e ser perdoado. Aqui aplica-se tanto na parte externa, perdão para com o outro, o próximo, como internamente, perdão para comigo mesmo. Às vezes tomamos atitudes e nos frustramos e depois não conseguimos nos perdoar por causa daquele momento que na hora aconteceu algo de errado, nós nos zangamos ou fizemos algo, mas nós precisamos perdoar. O Pai nos perdoa quando nos arrependemos de todo o nosso coração. E então, o que se percebe é que a falta de perdão, por muitas vezes, é de nós para nós mesmos. A gente se culpa por tantas coisas, guardamos mágoas, tristezas, ressentimentos, revoltas, medos de nós mesmos, mas e nós nos esquecemos de nos perdoar, de seguir adiante. Isso já passou. É difícil? Sim, é difícil. É difícil perdoar aos outros e a si mesmo. E Deus sabe disso. Mas Ele olha para você, Ele olha para o teu futuro, Ele conhece a tua jornada, Ele conhece o caminho que você tem pela frente e principalmente Ele está aqui hoje para nos ensinar o valor do perdão, para uma caminhada valiosa, preciosa com Ele. Perdoar, meus amados, é caminhar para a liberdade que Cristo conquistou lá naquela cruz. Perdoar, perdoar. Portanto, meus amados, a palavra do Senhor nos diz em Mateus 5. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o irmão, para depois você apresentar a sua oferta. Perdoar é uma questão de obediência à palavra de Deus. Enquanto eu e você nos prendemos a justificativas humanas, a desculpas que nós damos, não conseguimos perdoar quem nos feriu. Por outro lado, ao escolher viver o estilo de vida da palavra de Deus, viver o novo que Deus tem reservado para nós, é impossível não liberar perdão para o outro. Perdoamos e vamos em frente, avançamos, desfrutamos das promessas que Deus tem para nós, e isso é maravilhoso, irmãos. Na jornada de pedir e liberar perdão, na maior parte das vezes, nenhuma das partes quer abrir mão da sua razão ou do direito de não perdoar. Ambas as partes estão orgulhosas, achando que estão certas, e então, como consequência, as pessoas se distanciam, famílias são destruídas, sociedades são desfeitas, amizades se perdem, amigos vão para bem longe um do outro. E esse tipo de comportamento, ele não aproxima, mas ele afasta as pessoas. Ele faz acontecer um distanciamento entre aqueles que um dia se amaram. Além disso, a falta de perdão traz muito mais prejuízos do que vantagens. Aliás, vantagens não tem. Quando o homem pecou lá no Jardim do Éden, ele se afastou do seu Criador. Ele se escondeu, ele se sentiu envergonhado. Deus poderia ter decidido deixar de lado a nossa vida, em razão do erro de Adão e Eva, mas o amor dele por nós foi maior, a ponto de entregar o seu filho, a ponto de mandar Jesus aqui para a terra. E foi por isso, por amor a nós, que ele entregou Jesus lá na cruz por nós, que
queridos, Ele te chamou de amigo. Amigo, quando você ainda nem era amigo dele. A palavra do Senhor nos diz em João 15 que não existe amor maior do que este, de dar a vida, a própria vida por causa dos seus amigos. Jesus deu a vida por nós, seus amigos. Então nós temos que aprender que o verdadeiro amor não é um sentimento, uma paixão, uma coisa que acontece de momento cheia de euforia. O amor é uma decisão diária. Quando decidimos amar nosso próximo com o amor de Deus, o perdão vai se tornar uma atitude de obediência. Mas como perdoar a traição de um cônjuge? Como perdoar as palavras duras ditas por um pai e uma mãe na hora da discussão? Como perdoar comentários ofensivos feitos em relação a nós, a nossa identidade? Como perdoar o que aquela pessoa disse ao meu respeito? Como? Em muitos momentos, perdoar quem nos fere não é uma tarefa fácil. É difícil. Mas essa decisão não se trata de um sentimento. É um mandamento. Quem nos capacita para perdoar é Deus. Nós não temos condições, Deus nos fortalece, Deus nos capacita para isso. Portanto, se o nosso coração estiver aberto para Ele, os milagres de restauração virão. Haverá cura, haverá transformação, haverá libertação de todos esses sentimentos negativos e ruins que vão destruindo a nossa vida. E o milagre vai acontecer. A palavra do Senhor nos diz em 1 João, antes de tudo, exercei profundo amor fraternal uns para com os outros, porquanto o amor cobre uma multidão de pecados. Oh, glória! Aleluia! Aleluia! A forma como eu e você nos relacionamos com as outras pessoas revela o nosso nível de relacionamento que temos com o nosso Deus, o nível de intimidade que temos com Deus. Então, se apesar da ordenança da palavra, você acredita que tem justificativas suficientes para não perdoar, então você está entrando num terreno perigoso. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Comece esse novo mês com a mochila vazia, com o teu coração aberto, vazio de sentimentos negativos, disposto a receber o melhor que o Senhor tem para plantar ali, um solo fértil para receber o melhor de Deus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o maior exemplo de caráter perdoador de todos os tempos. Jesus, ele andou em amor, ele falou em amor, ele andou em perdão durante toda a sua jornada, curando, libertando, fortalecendo e gerando vida naqueles que nele criam. Por onde Jesus passava, era reconhecido por sua misericórdia e graça. A palavra do Senhor diz que os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida num ato de adultério. E então disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato do adultério. Na lei de Moisés, ela nos ordena a apedrejar tais mulheres. E o que você tem a dizer? E então ele percebeu que eles continuavam a interrogá-lo e falando essas coisas. Ele se levantou e disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar uma pedra nela. Todos os que ouviram, acusados pela sua própria consciência, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que ficou Jesus só
com a mulher que estava diante dele. E então, de acordo com os costumes e as práticas daquela época, esta mulher adúltera deveria ser apedrejada. Mas Jesus presenteou essa mulher com perdão, presenteou com liberdade, presenteou com um livramento de morte naquela situação dolorosa. Seu amor era tão grande que ele constrangia todas as pessoas. E assim, hoje, Jesus tem uma segunda chance para todos nós. Ele responde a um coração que abre as portas para ser transformado. Nele, nós sempre encontramos espaço para a total restauração do nosso ser. Por causa do seu grande amor e da decisão de Jesus de pagar o preço por nossas falhas e iniquidades, podemos ser livres das amarras do mal e nos tornar parte da família de Deus. Amados, no reino de Deus, perdoar é mais do que uma questão de merecimento ou razão. Assim como nós recebemos o perdão de Deus pela graça, podemos ser graciosos com os outros também. No pacote desse perdão, a misericórdia para cada uma das falhas será incluída. O Senhor tem misericórdia conosco a todo dia. E assim aprendemos com Jesus a ter um espírito perdoador, a demonstrar o amor por onde andamos, a ter esse senso de misericórdia que Ele próprio nos ensinou e a sua misericórdia que se renova a cada amanhecer em relação às nossas vidas, e é por isso que não somos consumidos. Então, o mesmo devemos transmitir, demonstrar ao nosso próximo. Durante a sua trajetória aqui na terra, Jesus viveu como você e eu. E ele fez isso para que ele pudesse nos deixar um exemplo. E ele nos convida a ser como ele é. Justo, reto, íntegro, amoroso e perdoador. Amém?